Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Eu tô aqui hoje com o Thiago Bordini. Beleza, cara? Tudo bem? Beleza, na paz. Obrigado por vir. O Thiago Bordini é o CCI da New Space. Já vou começar pedindo que você explique pra gente o que é ser um CCI, o que isso significa. Nada de muito interessante. Ah, duvido. CCI vem da parte de Chief Cyber Intelligence, ou seja, um diretor de inteligência cibernética. Então, hoje a minha atividade dentro da empresa, ela consiste na gente coordenar um time, seja na parte de investigação, de threat intelligence, toda essa parte mais voltada para o que tem hoje de threat hunter, de buscar as ameaças voltadas para clientes aí na internet. Então, o meu dia a dia hoje é cavocar o submundo em busca de ameaças para clientes. Caraca, hein? É. Então, você falou sobre threat intelligence. Eu tenho, assim, na cabeça que para chegar, né, nesse nível de ficar estudando ameaças, gerar inteligência sobre ameaça, tem que conhecer muito sobre muita coisa. E eu vou perguntar mais sobre isso, quero entender mais isso, mas para fazer esse trabalho, né, ou outros relacionados à segurança, os que você já fez, como é que foi assim essa curva de aprendizado? O que você estudou? Por onde você passou aí? Você se interessou logo nisso no início ou é uma coisa nova? Como é que é isso? Cara, eu comecei trabalhando com montagem de computadores. Boa. Lá atrás. Uhum. Então, depois passei para a parte de redes, puxei muito cabo de rede. Não vou falar que sistemas operacionais de rede eu mexi, porque senão vai revelar muito minha idade. Mas passei por Novell Network 3.2 rodando, instalando com disquete, OS2 Warp. OS2 Warp, AS400 e por aí vai. Época boa, né? Sim. E depois disso eu entrei na graduação. Fiz uma graduação na área de sistemas de informação, que é uma graduação mais genérica. E ali eu já comecei a tomar um gosto pela área de segurança, que era uma das disciplinas. Tive a oportunidade na época de virar administrador de redes num grupo hospitalar. Uhum. E aí comecei de administrador de rede, eu virei meio que um security de redes. Fui voltando bastante para a área de segurança, então eu era o cara que tirava os acessos de todo mundo, que fazia os filtros no Squid. Era o cara mal visto, mais odiado dentro da empresa, porque era quem bloqueava tudo. E depois eu fui para uma outra empresa para atuar, para supervisionar uma área de Service Desk, um time de analistas de nível 3. E fiquei lá um tempo, nisso eu entrei numa pós-graduação na parte de segurança, já para me especializar um pouco mais. Mas nesse meio tempo sempre fazendo cursos relacionados, então curso de Linux Security, de Cisco, já trazendo bastante background de redes, sistemas operacionais, um pouco já a parte de forense, já fui vendo algumas coisas nesse sentido. Nada de pós-graduação, mas cursos mais pontuais. Uhum. Né? E depois disso eu acabei tendo uma oportunidade para trabalhar numa empresa americana. Na época foi a Insight Partners, que é um dos maiores players de inteligência global que a gente tem. Sim. Estive lá durante 2 anos. E aprendeu Threat Intelligence lá? Aprendi Threat Intelligence lá. Lá foi a minha grande escola para Threat Intelligence, porque como a gente reportava tudo para os Estados Unidos, então a gente tinha uma interação com a área de inteligência 100% de lá. Então foi a minha grande escola, na raça, no suor, tomando porrada no dia a dia, mas foi ali onde eu realmente aprendi Threat Intelligence, porque hoje a gente não tem, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem uma formação oficial aqui no Brasil para a área de inteligência. Boa, bom você entrar nesse ponto. O que é Threat Intelligence para o nosso público aí? Threat Intelligence, na realidade, a gente está falando de inteligência de ameaças. Então, o principal ponto que a gente tem hoje, a principal atividade, é a gente entender o que está atacando um cliente. Né? Quando a gente olha do ponto de vista das ferramentas que a gente tem de segurança, então, você olha lá o seu firewall, seu IDS, seu antivírus, ele fala, olha, determinado IP está te atacando.
mas ele não responde algumas perguntas. Por exemplo, por que você é o alvo? Quem é que está por trás desse IP? Qual é a motivação desse ataque? Então, o trabalho de inteligência é a gente tentar conseguir levantar essas informações. Então, por que você é o alvo? Porque sua empresa é a favor, sei lá, da caça das baleias, né? Entendi. Ou porque um presidente da empresa tem uma posição sociopolítica, econômica, e isso hoje é motivo para disparar um estopim de uma negação de serviço, de repente. Ok. Então, com base nessas informações, a gente consegue levar para o cliente e falar, olha, quem está te atacando é um determinado grupo, ou está te atacando por conta de uma determinada vulnerabilidade, ou por conta de um determinado posicionamento. E em cima disso, a gente ajuda o cliente a moldar uma estratégia de segurança mais efetiva. Claro. Então, a partir do momento que eu sei que o cara que está me atacando não é um script kid, sim é um grupo organizado, faz total diferença na hora da gente fazer a defesa, né? Eu gosto de fazer um paralelo com isso, quando a gente vai, por exemplo, blindar um carro. Você vai blindar um carro, por exemplo, para andar nas ruas aqui do Brasil e para andar na Síria, são níveis de blindagem completamente diferentes. O que muda? O carro é o mesmo. Muda o potencial de fogo da sua ameaça. Então lá a gente não vai ter ninguém com um revólver 38 te assaltando. O cara já chega com um fuzil. Então o nível de blindagem é outro. O trabalho de inteligência é basicamente esse. A gente definir qual o nível de blindagem que a gente vai dar para o cliente. E aí vai basicamente todos os skills de segurança a gente acaba incorporando, né? Então, se a gente pensar na área de segurança numa pirâmide, eu imagino hoje a área de inteligência como o topo, porque ela acaba definindo várias outras cadeias para baixo. Eu defino regras, por exemplo, de segurança para o time de desenvolvimento, para o time de segurança de aplicação, para o time de hardware de servidores, para o time de infraestrutura. Deixa eu só entender uma coisa. Você falou que define regras para esses times, mas como assim? No sistema, você está falando do desenvolvimento interno do sistema de threat intelligence ou do atendimento mesmo? Do atendimento. Do atendimento. Então, por exemplo, se a gente identificou, por exemplo, que tem um atacante que está explorando uma vulnerabilidade na aplicação de um cliente para fazer, sei lá, um phishing, para hospedar um phishing ou para hospedar um artefato malicioso ou até para fazer uma fraude de repente. Compete a gente identificar isso e passar para o time de segurança do cliente, para o time de dev, falando, olha, existe uma vulnerabilidade em determinado ponto da aplicação que está permitindo esse tipo de ataque. E aí, essa recomendação o time de dev, por exemplo, vai implementar. Tá. Junto com isso, a gente passa, olha, você precisa, por exemplo, pedir para o seu jurídico a quebra de sigilo desses IPs que estão te fazendo ataque. Ok. O pessoal de WAF precisa criar uma regra para gerar um alerta para esse comportamento. Vocês já dão recomendações, porque eu lembro de um serviço que chama-se, que muita gente faz ainda, claro, análise de vulnerabilidade, que seria embaixo dessa pirâmide e vocês dão informações que estão Sim. que estariam nesse conjunto, né? Exato. E hoje a gente, quando olha a parte de inteligência, esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente fala de threat intelligence. A primeira associação que se faz é com a parte técnica, né? Então a gente está falando de malware, de IPs, de hashes de malware ou de phishing, esse tipo de camada. E na realidade a inteligência ela está um pouco mais acima, né? Que a gente olha principalmente modus operandi de um atacante. Às vezes a vulnerabilidade ela não é sistêmica. Então, numa análise, quando você faz um pentest, uma análise de vulnerabilidade, isso pode não pegar. Porque é uma vulnerabilidade, às vezes, de processo que o cara está fazendo o esquema. Certo. Principalmente quando a gente fala de inteligência voltada para combate a fraudes. Né? Muitas vezes o que é explorado é uma falha no processo que permite o cara cometer uma fraude. Um caso que eu posso citar em cima disso era um pessoal que ele estava atacando um site de e-commerce, de eletroeletrônico, e o esquema que eles tinham, qual que era? Eles sempre faziam as compras depois da meia-noite até as 2 da manhã. Isso, a compra fraudulenta? A compra fraudulenta, porque eles sabiam que durante esse período a equipe de retaguarda estava no turnover.
estava trocando as equipes. Então era exatamente o momento que aquelas compras ficavam meio que no limbo ali, ninguém olhava, e a transação acabava sendo aprovada e o fluxo ia. E como esse e-commerce tinha um compromisso de entregar o produto em menos de 24 horas, quando o produto saía já para a rua e o back-end ia checar e falar, putz, isso é uma transação fraudulenta, o produto já tinha sido entregue para o cara. Entendi. E o fraudulento era, sei lá, alguma coisa, cartão falso, alguma coisa assim? Era cartão de terceiros, muitas vezes. Né? Muitas vezes era roubados. Tá. Então, a área de inteligência a gente pega todas essas vertentes. Né? Tem que ter vários soft skills de investigação, tem que ter boa. Feeling. Boa que você falou isso, porque eu justamente percebi esse lance, tem uma pegada investigativa, assim, né? Sim. Para se tornar um analista de inteligência de ameaça, né? Threat Intelligence Analyst, é isso? Ou o que o pessoal está chamando hoje de Threat Hunter. Threat Hunter, mesma coisa? Mesma coisa. Boa. Eu adoro perguntar esses termos aqui, porque a gente fica com um glossário de tudo que está rolando na área. Então, e aí? Que tipo de conhecimentos são necessários? Só técnicos, além dos técnicos, muitos técnicos, poucos técnicos, mais os soft skills que você citou? Como é que é isso? Hoje, assim, se a gente for olhar do ponto de vista de soft skills, acho que é o principal déficit que a gente tem hoje, e é o mais difícil, né? Porque soft skills é difícil você capacitar, né? Uhum. A gente estaria falando hoje de alguém que tenha um feeling investigativo, alguém que gosta de ir atrás das coisas, de entender o porquê que aquilo está acontecendo, de cavocar um pouco aqui. Aí as meninas vão adorar o que eu vou falar agora. Eu acho que a mulher tem o sexto sentido mais apurado, e para isso, cara, faz uma diferença absurda nos times de inteligência. Não significa que homens também não façam o trabalho de inteligência. Mas a mulher, ela tem um sexto sentido, para um dedo podre ali, para achar a coisa errada, que é absurdo. Então, esse skill de investigação, de cavocar um pouco a informação, é algo bacana que precisa ser desenvolvido. A parte de engenharia social é algo que a gente tem que desenvolver bastante, porque muitas vezes você está negociando, por exemplo, com um atacante, conversando com o cara, para tentar entender que tipo de técnica que ele está usando. Disfarçado, né? Disfarçado, obviamente. Você tem que conversar, tem que interagir muitas vezes com um atacante. Você precisa saber desenrolar um pouco com o cara. Então, falar as gírias que ele utiliza, falar da mesma forma que eles conversam nos ambientes, para justamente você conseguir ter a informação que você está buscando. Entendi. Né? E do ponto de vista técnico, eu acho que assim, vai muito do que o cara vai fazer dentro da área de inteligência, né? Porque a gente pode ter a coleta de ameaça como um todo, mas quando chega, por exemplo, um malware, eu preciso entender o que esse malware faz na máquina, o que ele manda de informação, o que ele coleta de informação, para onde ele manda isso, se é algo direcionado ou não é. Não ao ponto de criar uma vacina, como as empresas de antivírus fazem, mas de entender comportamento. E aí vai os skills de análise de malware. Então a gente está falando de dev, de engenharia reversa, de tudo mais. Quando a gente fala de um atacante, por exemplo, que está explorando uma vulnerabilidade numa aplicação de um cliente, eu já preciso de alguém com skill de Red Team, de Pentester, para o cara já poder também validar isso na estrutura do cliente e ver se está ok. E aí dentro de Pentester a gente vai abrir uma outra sub-área. Então dentro da área de inteligência de ameaças tem pessoas especializadas em alguns... Sim. Por exemplo, se ele veio de pentest, se ele veio de forense, ou se ele veio de dev. Com esses soft skills que você comentou, né, as coisas investigativas, uma engenharia social, uma habilidade para conversar e tudo, dá para se tornar aí um candidato para trabalhar com análise com inteligência de ameaça. Sim. O perfil de computação forense hoje é algo que mais se enquadra dentro desse perfil de profissional. E tem, assim, muita vaga hoje no mercado para isso. O mercado está bem aquecido. Para Threat Intelligence. Para Threat Intelligence. Legal. É algo que aqui no Brasil é novo, né? Eu faço isso desde 2011, especificamente com Threat Intelligence. E aqui no Brasil as empresas começaram a entender o valor disso, eu diria que nos últimos 2 a 3 anos. Okay. Né? Então ainda
está sendo maturado, as empresas estão estruturando os times, contratando provedores de empresas para fazer esse tipo de atividade, contratando mais de um provedor, inclusive, de solução, porque ninguém consegue... receber coisas diferentes, né, de repente, porque ninguém consegue olhar tudo, né? Tudo, verdade. Né? Então, é um cenário comum de você ter duas visões dentro da área de inteligência. Que legal. E tem mercado pra caramba. Vale a pena investir, então, nesses estudos. Total. E algum caminho sugerido aqui pra gente fechar? Assim, por onde começaria? Do zero? Cara, eu acho que o primeiro passo é ir para a área de forense. Acho que é um bom kickoff. E depois começar a se especializar em algumas outras coisas. Por exemplo, PNL, Programação Neurolinguística. PNL? Uau! É algo que ajuda muito a desenvolver skills de engenharia social dentro do desenvolvimento de soft skills, né, que a gente está falando. Mas você acaba tendo que entender um pouco de tudo, né? Aí vai daquilo que o candidato quer. Ele quer ir para a área, por exemplo, de Threat Intelligence, mas curte Pentest. Então aí eu acho que ele vai ter que ir também para a capacitação em cima de Pentest. Sim. Se ele curte ir para a área de investigação e perícia, por exemplo, aí realmente tem que ir para a parte de perícia computacional. Se ele está na parte de engenharia reversa para malware, exploits, a gente também tem mercado para isso. Então, entendi. Tem bastante coisa, tem muita empresa aqui tá aquecido, está com vaga e é abrangente dentro da área de segurança. Total, porque a gente consegue atender qualquer cliente hoje, de qualquer segmento, né? A dificuldade que a gente tem hoje é com pequenas empresas entender esse valor, Sim. Né? Até por conta do que o serviço não é um serviço de commodity, né? Então não é um custo tão baixo, e isso consequentemente reflete também no salário pago para esses profissionais, porque são profissionais mais qualificados e aí consequentemente as empresas acabam cobrando o valor justo. Tem uma média assim, mais ou menos? Ou cara, hoje um analista júnior, ele entra na faixa de uns R$4,5 mais ou menos. R$4.500 no início. No início. Legal. E aí a gente tem salários de analista de inteligência sênior chegando na faixa dos seus 15, 16 pau, que para o cenário brasileiro é um belo salário, né? E se for para a empresa americana, que a gente pode trabalhar aqui, para empresas de fora também, aí é melhor para quem ganha em dólar, é mais divertido. Entendi. 4 para 1 tá de boa. Legal, cara. Pô, obrigado. Isso. Acho que a galera vai curtir o assunto. Que bom que você pôde vir e fazer essa entrevista pra gente. Eu agradeço e estou à disposição aí. A galera que me vem em evento pode vir tirar dúvidas, será um prazer. E mandem currículos, a gente está aberto. Demorou. A gente deixa o e-mail aí embaixo, a maneira de mandar o currículo, o site. A gente faz isso, lógico. Fechado. Cara, brigadão. Obrigado a vocês. Valeu. Bom, espero que vocês tenham curtido o papo aí sobre Threat Intelligence com o Bordini. E se interessar pela área aí, dá uma pesquisada, dá uma perguntada, manda currículo, faz o que tem que fazer, porque parece que é uma área legal, né? Pra gente olhar com mais interesse, beleza? Então, se curtiu, dá aquele like aí, comenta se você quer fazer alguma pergunta, a gente depois repassa pro Thiago. E compartilha, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo aquele processo para que esse conhecimento chegue em mais pessoas. Isso ajuda a gente e ajuda as pessoas, beleza? Um abraço então, valeu, tchau. Valeu.